Olá, tudo bem? Meu nome é Orleanes Cavalcante, eu sou secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral e é uma honra falar para vocês no 10º ciclo de debates promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do Ceará. O nosso tema é registro de candidaturas. A nossa proposta é fazer uma apresentação bem descontraída sobre os aspectos práticos, procedimentais do registro de candidaturas. O que é que essa informação pode agregar de valor na sua atividade profissional como operador do direito, seja advogado, juiz eleitoral, representante do Ministério Público, servidor da Justiça Eleitoral. Então, essas informações eu espero que acrescente e facilitem a sua atribuição como operador do direito. Quero também tecer umas considerações acerca da nossa adaptação meio no carbureto a essas ferramentas tecnológicas. Todos nós tivemos que nos reinventar. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa expressão, mas no interior eles amadurecem bananas no carbureto, ou seja, forçando o amadurecimento. Muitos de nós hoje já acha muito familiar falar em Streamlabs, Hangouts, Meet, OBS, Zoom. São tantas ferramentas, então há tantos cursos, tantas lives, YouTube, webinar, eu já fiz de tudo. A única coisa que eu não fiz em direito eleitoral foi gravar TikTok fazendo careta e dancinha. O restante, estamos aí para poder contribuir nesse período de isolamento e dando também essa mensagem aos representantes dos partidos políticos e candidatos, porque também eles e nós da Justiça Eleitoral estamos nos adaptando. O TSE se adaptou, os sistemas se adaptaram, as normas, todos nós, assim, de fato, no carbureto, nos adaptamos a essa nova realidade e a eleição vai transcorrer de uma forma muito inusitada, toda assim quase que virtual. Mas o que importa realmente é que esses instrumentos permitam o exercício da democracia, a legitimidade do voto, da escolha dos candidatos. E isso vai acontecer, nós estamos preparados para isso. Então, vou diminuir aqui o meu rostinho para vocês acompanharem a apresentação, tá bom? Tem um aspecto positivo com relação às apresentações virtuais. É mais relaxada, né? Você pode assistir uma apresentação assim, comendo pipoca, tranquilo no seu sofá. Então, segura aí, são apenas 50 minutos com informações práticas preciosas para que a gente tenha uma eleição mais tranquila, né? Assim, à distância, mas muito próximos, em razão dos sistemas que nos permitem isso, né? Estarmos próximos assim, e também da tecnologia que vai permitir esse exercício do voto. Primeiro aspecto que a gente precisa destacar assim com muita ênfase são as fontes legislativas. Claro que a Constituição, o Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, a lei das inelegibilidades, que é muito comum quando se impugna uma candidatura. Mas eu quero destacar a resolução do TSE 23609 de 2019, que disciplina o registro de candidaturas. E por que que a resolução ela se sobressai a esses outros normativos que também trazem, que regem, que trazem diretrizes para as eleições? Porque as resoluções do TSE, primeiro, são fonte do direito eleitoral, depois consolidam a legislação em vigor, agrupando por assunto. Imagine que o direito eleitoral ele é muito pulverizado e não consegue acompanhar a evolução da jurisprudência. Nós temos a Lei 9.504, que ainda fala, se você for olhar em registro de candidaturas, em coligações,
quando agora elas não são mais permitidas para as eleições proporcionais, mas está lá na 9.504. Foi uma alteração introduzida pela Emenda Constitucional 97 de 2017, aplicando-se pela primeira vez na eleição 2020, mas a 9.504 não acompanhou, né? Então, nós voltamos o nosso olhar para a resolução do TSE em razão da sua atualidade e especialmente porque a resolução consegue traduzir a jurisprudência dominante, mesmo que sobre o assunto ainda não haja texto expresso em lei. Por quê? Porque a lei não consegue acompanhar a evolução jurisprudencial, especialmente em direito eleitoral. Tá? Então, vamos nos focar na Resolução 23.609 e sua atualização do calendário eleitoral em decorrência da alteração do adiamento da eleição para o dia 15 de novembro. Então, todas as datas que têm como marco temporal a data da eleição também foram alteradas proporcionalmente. Esse aspecto da competência é de uma relevância muito grande e um aspecto prático tremendo. Por quê? Porque vamos aqui falar da competência e a gente vai chegar, quando chegarmos lá no juiz eleitoral, vou dizer qual é o problema. O TSE é competente para apreciar os pedidos de registro de candidaturas nas eleições presidenciais. Não é o nosso caso, estamos na eleição 2020, eleição municipal. Tribunal Regional Eleitoral analisa e julga os pedidos de registro também nas eleições gerais, mas para os cargos de governador, vice-governador, senador, deputado estadual, deputado federal e distrital. Não é a eleição 2020. Os juízes eleitorais da zona eleitoral, do primeiro grau, e eu estou dando ênfase a isso, parece algo redundante, mas desde que o PJE, Sistema de Processamento Judicial Eletrônico, o PJE, foi implantado nas zonas eleitorais em todo o país a partir de 2019, de agosto de 2019, de forma gradativa até dezembro, nós tivemos problemas grandes no tribunal. Por quê? Porque juízes e promotores promovem ações, peticionam na instância errada, peticionam no tribunal e causa um prejuízo à parte muito grande, porque essas ações elas são extintas sem julgamento de mérito por incompetência do tribunal para julgá-las, para apreciá-las. Então, no registro de candidaturas, todos os pedidos que envolvem o registro de candidaturas devem ser feitos por meio do PJE, mas escolhendo lá no sistema primeiro grau, juiz eleitoral. É o juiz da zona eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral, ele funciona como instância revisora, né, em grau de recurso, mas todo pedido deve ser feito por meio do sistema PJE no primeiro grau para o juiz eleitoral, não só em registro de candidaturas, mas propaganda também, prestação de contas também. AIGE, AINE, todas essas ações, elas devem ser promovidas no primeiro grau. Então, o que mudou em razão da alteração da data da eleição em decorrência aí da pandemia? Convenções partidárias. O período foi alterado. Agora, as convenções elas devem se realizar no período de 31 de agosto a 16 de setembro. A partir do dia 31 de agosto, os partidos podem realizar suas convenções para a escolha dos seus candidatos e deliberação, se vão se coligar ou não, apenas para o cargo majoritário de prefeito. É nula a convenção feita por quem não é filiado a partido político. Nós sabemos, já de várias eleições, que muitos presidentes de partidos são presidentes dos partidos, mas não são filiados ao partido. Por mais incongruente que isso pareça, isso existe. Então, é nula a convenção realizada, conduzida por quem não é filiado ao partido político. E fique atento, a ata da convenção e a lista dos presentes serão digitados
E aí vamos ficar bem atentos a essa expressão, módulo externo do sistema de candidaturas. Mas vamos conhecer pelo apelido e ficar muito familiarizados com essa expressão, Candex. Candex é um sistema desenvolvido pelo TSE, onde todas as informações referentes a candidaturas, elas entram pelo Candex, são digitadas no Candex e transmitidas pela internet a partir do Candex. Então, o Candex ele estará disponível na página do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ou dos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, para que o partido acesse esse sistema. Ele não é baixado, ele é um sistema web, ele é acessível pela internet. Digite todas as informações aí da ata, né? O primeiro momento é da ata. Então, a ata ela vai ser digitada no Candex e transmitida à Justiça Eleitoral no dia seguinte à convenção. Então, assim, se o partido realizou a convenção dia 5 de setembro, se não me engano, 5 de setembro é um sábado, me perdoem se não for, mas eu acho que é. E aí o partido ele terá que transmitir essa ata pela internet no dia 6, que é o dia seguinte. Caso haja alguma impossibilidade técnica, ele vai gerar a mídia e apresentar no cartório eleitoral. Primeira pergunta, e o cartório eleitoral está aberto no domingo? O partido realizou sua convenção no sábado, dia 5. Dia 6, se for um domingo, o partido pode levar essa mídia que ele não conseguiu transmitir pela internet a ata, ele pode apresentar essa mídia, entregar no cartório no domingo? Ainda não. Ele vai aguardar para entregar somente na segunda, porque somente a partir do dia 26 de setembro, os cartórios eleitorais e o Tribunal Regional Eleitoral estará aberto aos sábados, domingos e feriados. Até lá, só em dias úteis. Então, o partido que realizou a convenção no sábado, ele teria que a obrigação de apresentar a ata no dia seguinte. Se for transmitida pela internet, não tem problema nenhum, mas se ele for apresentar a mídia, entregar a mídia no cartório, ele vai ter que aguardar segunda-feira. Então, vamos lá. E para que essa ata é apresentada no dia seguinte à convenção? Ela é publicada na página do TSE, também disponível na página do TRE, numa página chamada Divulga Candi, que é a divulgação das candidaturas. Todas as informações dos candidatos estarão disponíveis nessa página, tanto no TSE como nos regionais. É a página chamada Divulga Candi, divulgação das candidaturas. E por que essa ata é importante? Para que fique assegurada a legitimidade da escolha dos candidatos e as deliberações que o partido assumiu naquela convenção partidária. E essa ata, quando, no momento posterior, o partido realizar o pedido de registro de candidaturas, essa ata vai ser integrada ao pedido de registro. Ele vai fazer parte do processo principal, o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários. Vamos em frente, que a gente tem muito que falar ainda. Os partidos políticos podem realizar as convenções partidárias em formato virtual. Isso foi uma decisão do TSE. E nada mais coerente, porque os tribunais, eles estão realizando as sessões de julgamento plenamente e votando, né, ações importantes, tudo de forma virtual, de forma legítima. As sessões são gravadas, são públicas, transmitidas no YouTube, todos podem acessar. Inclusive, nesse aspecto, eu creio que as sessões virtuais, elas têm muito mais publicidade, elas alcançam muito mais o cidadão do que até as sessões presenciais, né? Então,
Claro que o partido também pode realizar, e isso o TSE autorizou, as convenções de forma virtual para a escolha dos candidatos e a formação de coligações, nesse caso, só para o cargo majoritário. Ainda que essa reunião virtual, essa convenção virtual, não esteja prevista no estatuto partidário, porque, claro, o partido não tinha como prever, né, a pandemia, o isolamento social, muitos municípios em lockdown. Então, o Candex, já vamos chamá-lo, estamos íntimos do Candex, já vamos chamá-lo pelo apelido, funcionará como livro-ata. Vamos dar uma pausa aí para nos lembrar como era antigamente, na época do papel. O partido tinha um livro que era aberto e rubricado, tinha um termo de abertura assinado pelo juiz eleitoral. O juiz rubricava todas as páginas do livro e encerrava, fazia um termo de encerramento desse livro. A ata, então, era registrada nesse livro, ata. E esse livro-ata era meio de prova, caso houvesse alguma impugnação ao DRAP, alguma dúvida com relação ao nome do candidato, da escolha em convenção daquele candidato, do número, da coligação que ele se propôs, deliberou em formar no momento da convenção. Agora, o próprio Candex, sim, o sistema funcionará como ata. Você vai digitar todas as informações e os meios de verificação tecnológicos da autenticidade das assinaturas, daquele registro, servirão para deixar que o Candex seja um meio de prova para os atos praticados na convenção. Vamos falar já já sobre o registro de áudio e vídeo. Segura aí. Registra-se, então, diretamente no sistema as informações relativas à ata e à lista dos presentes. Então, a lista de presença, como é que as pessoas, os filiados que estavam na convenção, como é que eles poderão registrar a sua assinatura, a sua anuência às deliberações tomadas pelo partido nessa reunião virtual? Por assinatura eletrônica, registrando áudio e vídeo, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Gravamos e esse vídeo ele pode servir de prova para o processo de registro de candidaturas. Lembrando que todos os convencionais, os presentes, devem manifestar o seu voto também nesse áudio, nesse vídeo que o partido gravou da sua convenção virtual. Qualquer outro mecanismo, aplicação que permita a identificação, isso é importante, a identificação dos presentes, para que não haja arguição de nulidade da convenção, porque ela foi segregada, assim, foi apenas alguns poucos participaram, excluindo o aspecto democrático da convenção, o direito dos filiados, dos convencionais participarem daquele ato democrático que é a escolha dos candidatos que vão representar o partido político. Fique atento nessa informação. O registro da presença dos convencionais em áudio e vídeo, por meio da ferramenta tecnológica, supre a assinatura dos presentes à convenção. Então, se ficou registrado a presença do filiado na convenção, na gravação do áudio e vídeo, dispensa a assinatura dele, né, a assinatura que não seja eletrônica, né, aquela presencial. Aqui vamos entender essa figurinha, que é algo novo. É uma inovação para a eleição 2020. Esse bonequinho aí é o partido. Passada a convenção, e a convenção vai acontecer de 31 de agosto a 16 de setembro, nesse momento, antes do pedido de registro de candidaturas, todos os candidatos
tem que apresentar, desculpe, tem que apresentar ao partido os documentos para o registro. Cópia da identidade, comprovante de escolaridade, foto, certidão criminal de primeiro e segundo graus da Justiça Estadual e Federal, prova de desincompatibilização se ocupar cargo público. Então, ele apresenta toda essa documentação, não é no cartório, no partido. Ele vai apresentar ao partido toda essa documentação. E o partido, que é esse bonequinho, vai digitando todas as informações onde? No nosso amigo já conhecido Candex. E as certidões e documentos comprobatórios de escolaridade, proposta de governo, no caso de prefeito, digitaliza e insere o arquivo também no Candex. E a declaração de bens. A declaração de bens é digitada, certo? E o partido vai fazendo essa digitação e digitalização, inserindo os arquivos. Enquanto ele faz essa digitação, essas informações já estão sendo enviadas para o TSE, para o servidor do TSE. Só que os servidores da Justiça Eleitoral, quando eu falo servidor do TSE, eu estou me referindo à máquina. E agora, os servidores da Justiça Eleitoral, funcionários, não têm acesso a essas informações, eles não conseguem enxergar essas informações. Nem o partido consegue perceber que essas informações estão sendo enviadas para o TSE. E por que isso acontece? Para otimizar o tráfego de informações quando o partido concluir esse trabalho. Quando o partido já digitou todos os campos, todos os dados do candidato, já digitalizou todos os documentos que deve enviar. Concluiu, ele vai clicar no botãozinho transmitir pedido para a Justiça Eleitoral. Nesse momento, esse pedido vai e fecha, empacota. Aí o TSE, na verdade, a máquina, né, o computador do TSE, o servidor do TSE, entende o quê? Esse pedido está pronto, empacotou, né, está fechado. E essas informações vão para outro sistema que é irmão do Candex, que é o CAND. Só que o CAND é o módulo interno, Candex é o módulo externo do sistema de candidaturas. E como é que chama, então, esse envio automático dessas informações antes do botãozinho transmitir? Se chama sincronização. São termos das ferramentas tecnológicas que nós vamos nos familiarizando. Então, enquanto o partido está digitando, essas informações estão sendo sincronizadas, transmitidas, enviadas, até que o partido fecha o pedido, transmite e o TSE, a máquina, o servidor do TSE empacota, fechou aquele pedido e entra no CAND, que é o sistema de candidaturas. Então, tá aqui. Essa transmissão só ocorre quando o pedido está 100% sincronizado. Tem um cursorzinho lá, medidor dessa sincronização. 100% sincronizado, transmite para a Justiça Eleitoral, para o TSE. E se o partido tiver problemas técnicos, ele não conseguiu transmitir, como é que ele faz? Tem uma outra opção que é gerar o arquivo para envio à Justiça Eleitoral. Então, ele grava em mídia, no pendrive, e vai entregar lá no balcão do cartório eleitoral. Do cartório, não é do tribunal, tá bom? Inovações. Vedação de celebração de coligação nas eleições proporcionais, nós já vimos. Formação de coligação apenas para eleição majoritária. Processamento do pedido de registro e impugnação, também as impugnações exclusivamente por meio eletrônico, nada de papel. Como é que o candidato fazia a verificação do seu processo antigamente? Ele ia
ao cartório eleitoral até 2016. Essa é a primeira eleição totalmente eletrônica, mais eletrônica impossível, porque até as convenções, tudo virtual. Então, o candidato ia até 2016 ao cartório, pedia o seu processo para consultar e verificava ali a documentação, a decisão do juiz, se tinha alguma diligência. Agora, ele vai ao cartório, não tem mais o processo para ele pegar. E onde é que ele vai consultar? Ele consulta na página do TSE ou do TRE, lembra do nome da página? Divulga Candi, divulgação de candidatos. Lá estão todas as informações pertinentes ao candidato, a foto, nome, número, documentos, as certidões, certidão de escolaridade também, um comprovante de escolaridade, as certidões criminais, prova de desincompatibilização, proposta de governo para os prefeitos, tudo está lá. E o número do processo também, que ele pode clicar e já remete para o PJE, que é o Sistema de Processamento Eletrônico, e ele pode consultar o processo também, tá bom? Vamos lá. Aqui são algumas condições de elegibilidade e nós vamos nos deter em algumas. A nacionalidade brasileira, o exercício, o pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio e filiação. Esse marco temporal do alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, que é o município onde ele vai concorrer, e a filiação partidária, não foram alterados esses marcos temporais com a mudança da eleição. Eles ainda têm como referência o 4 de outubro, que era a data originária da eleição, né? Então, por que isso? Porque somente as datas alteradas após 2 de julho, após a data da emenda constitucional 107 de 2020, é que essas datas posteriores à emenda constitucional é que serão alteradas proporcionalmente à alteração da data da eleição. Os prazos já vencidos, aquilo que já passou, não vai mais ser revolvido, não vai ser mais alterado. Então, para se candidatar, o candidato tem que ter o alistamento eleitoral, a filiação partidária, o domicílio eleitoral, tendo como marco o dia 4 de abril, porque era 6 meses antes do dia 4 de outubro, tá bom? E a idade mínima para concorrer, 21 anos para prefeito, tendo como referência a data da posse. E 18 anos para vereador é uma exceção, tem como referência a data limite para o pedido de registro de candidaturas, que agora é 26 de setembro, então beneficiou alguns candidatos, porque antes era 15 de agosto. Então, imagine se um candidato, uma pessoa que não era candidato ainda, ele queria se candidatar, mas só faria 18 anos, aniversário, dia 20 de agosto. Então, ele não podia se candidatar, porque não tinha observado essa condição de elegibilidade, que é a idade mínima, que tem como marco temporal o limite, a data limite para o registro. Essa pessoa que fez aniversário, o que fará aniversário dia 20 de agosto, agora pode concorrer, porque a data limite é 26 de setembro. A prova de alfabetização, ela pode ser suprida por declaração de próprio punho, e aí um alerta para os juízes, porque é preenchido pelo interessado candidato em ambiente individual e reservado, isso já era assim, mas na presença de servidor da Justiça Eleitoral em qualquer cartório da circunscrição do pleito. Claro que essa alteração na resolução, ela só faz muito mais sentido na eleição geral, porque imagine que nós temos um candidato à presidência que mora no nosso interior aqui do Ceará, em Jardim. Numa eleição presidencial, ele teria que fazer prova de alfabetização lá em Brasília, no TSE. Tinha que se deslocar para comprovar a sua escolaridade. Por isso que a resolução trouxe essa previsão de que ele pode sim fazer a prova da sua escolaridade lá no cartório eleitoral de Jardim, mesmo na eleição presidencial. E o servidor do cartório é que envia, transmite lá pelo PJE
esse comprovante de alfabetização de escolaridade para o processo. Na eleição municipal, isso não faz muito sentido, tá bom? Filiação partidária, me perguntaram muito se ainda era possível se filiar para se candidatar, já que estávamos na pandemia e tudo. Não, essa janela não é só a filiação, mas também a mudança. Isso foi até um colega nosso, advogado, né, que milita na Justiça Eleitoral, ele disse, mas Orleanes, essa mudança de partido também não acompanhou a pandemia, essa mudança em decorrência da pandemia, o meu candidato ainda pode mudar de partido sem incorrer em infidelidade partidária? Não. A janela partidária está prevista na Lei 9.096, artigo 22A, parágrafo único, que 30 dias antes da data limite para a filiação, que é 4 de abril. Então, esses 30 dias antes, 5 de março a 3 de abril, se perfectibilizou o período para a mudança de partido do vereador que gostaria, ou prefeito que gostaria de se candidatar concorrendo por outro partido, tá bom? Então, agora não pode mais. O militar. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Então, como é que nós vemos tantos militares concorrendo em eleições, já que ele não pode se filiar? É uma exceção. A filiação partidária, que está prevista na Constituição, não é exigível do militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo, bastando o pedido de registro após prévia escolha em convenção partidária, tá bom? Vamos lá. Condições. Isso é outra alteração que acompanhou a jurisprudência e que a Lei 9.504 não está atualizada. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidaturas, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro. O que foi que mudou? O que é que está destoando da 9.504? Que a 9.504 diz que afaste as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. E a súmula 52 e 43 do TSE não é só que afaste a inelegibilidade, mas aquela também que atrai a inelegibilidade também pode ser arguída ainda em sede de registro de candidaturas. Nós já vimos a idade mínima, vamos pular aqui. Tem uma questão interessante sobre a idade mínima para concorrer ao cargo de vereador, que nós encontramos só na doutrina. A Constituição adotou o critério cronológico, né, da idade mínima para os cargos, de modo que somente ao atingir aquela idade específica estará preenchida a condição de elegibilidade em apreço. O menor emancipado lá pelo direito civil não preenche essa condição da idade mínima, né? Para efeitos civis, sim, né? O menor emancipado ele tem os direitos civis reconhecidos, mas para fins de registro de candidaturas, não. Essa inovação, ela não é nem tão nova assim, né, de 2017, mas tem um impacto muito grande. Toda eleição se pergunta isso. É possível candidaturas avulsas? Não. A Lei 9.504, no artigo 11, parágrafo 14, diz expressamente, foi uma alteração introduzida pela Lei 13.488 de 2017, é vedado o registro de candidaturas avulso, ou seja, daquela pessoa que não é filiada ao partido, né, e quer se representar enquanto
candidato, ainda que o requerente tenha filiação partidária. São duas coisas distintas. Uma é ser filiado e o partido não o escolher em convenção. A outra é nem ser filiado. A candidatura avulsa é daquele cidadão que não é filiado a partido político e pretende se representar individualmente como candidato. Para o nosso sistema eleitoral e partidário, não é possível. Até você vai dizer assim, mas não é possível porque alguns aspectos práticos. A distribuição do fundo partidário é feita para os partidos. Os partidos é que pulverizam para os seus candidatos esses recursos, tanto do fundo partidário como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Outra coisa, a distribuição do horário eleitoral é feita por partido de acordo com os cargos. E o partido é que também distribui aquele tempo entre os seus candidatos. São apenas alguns aspectos para ponderar a questão da candidatura avulsa, tá bom? Quitação eleitoral. Outro tópico que não está em consonância com a Lei 9.504. A 9.504 não acompanhou essa evolução da jurisprudência. Para fins de verificação da quitação eleitoral, são considerados quites aqueles que condenados ao pagamento de multa, olha só, até a data do julgamento. Como é que está na 9.504? Até a formalização do pedido de registro de candidatura. Aquele pedido que foi feito pelo partido até o dia 26 de setembro, né? Mas se o candidato quitar a sua multa ou parcelar, mesmo depois do pedido, mas antes do julgamento, ele estará quite. Uma questão interessante é que a certidão que ele obtém pela internet, né, no site do TSE ou dos regionais, ali não conseguirá obter a quitação, mesmo pagando, porque o sistema eleitoral está fechado, o cadastro eleitoral está fechado desde o dia 6 de maio. Né? 6 de maio foi o último dia para atualizar os dados no banco de dados da Justiça Eleitoral. Então, o candidato que pagou, que quitou a sua multa ou conseguiu parcelar, ele deve pedir ao cartório eleitoral uma certidão circunstanciada para fazer prova, junto ao seu processo de pedido de registro de candidaturas, de sua quitação. Ele não vai conseguir, por meio daquela certidão obtida na internet, essa comprovação, porque o cadastro está fechado. Só após a abertura do cadastro, depois da eleição, é que o cartório vai atualizar, né, no cadastro aquela quitação e o candidato vai poder obter essa certidão pela internet. Até então, é uma certidão circunstanciada que o cartório fornece. O partido político ou coligação deverá preencher um formulário, um pedido. Esse formulário DRAP é a inicial, é o pedido de registro que o partido faz. DRAP é demonstrativo de regularidade de atos partidários. Esse formulário DRAP constitui a inicial do processo principal, o processo do partido, processo mãe, processo raiz. É nesse DRAP, por exemplo, que é analisado o percentual de gênero, se o partido obedeceu esse percentual de gênero, a regularidade do partido, da vigência, se o partido está suspenso ou não. A regularidade do partido é verificada no DRAP, a legitimidade da convenção, impugnações a essa convenção também é discutida no DRAP, que é o processo principal, também eletrônico. Para o cargo majoritário, o formulário DRAP será constituído pelo pedido de registro
de prefeito e vice. É a única situação que no mesmo DRAP tem 2 cargos, prefeito e vice. Mas o partido vai preencher um DRAP para prefeito e vice e outro DRAP para vereador, ou seja, ele vai fazer 2 pedidos de registro. Um pedido majoritário, é uma eleição. Então, o partido preenche o DRAP, indica qual foi o candidato a prefeito escolhido em convenção, mesmo que não seja do seu partido, hein? Então, se o partido A se coligou com o B e eles deliberaram que quem vai apresentar, escolher o candidato a prefeito é o partido B, mas o partido A ficou designado para lá digitar o DRAP, lembra do bonequinho? Então, esse partido A, mesmo o candidato a prefeito da coligação que ele está fazendo com o B, seja do partido B, ele, partido A, que está preenchendo o DRAP, tem que indicar o candidato do partido B e o candidato a vice-prefeito também. No caso de vereador, não tem mais essa duplicidade, né, de partidos ou mais, porque não existe coligação. Então, partido que quer concorrer ao cargo de vereador, ele vai preencher um DRAP, indicando ali todos os seus candidatos, né, escolhidos em convenção. Coloca lá no DRAP só para vereador. Quantidade de candidatos. Me perguntaram essa semana se os 150% que o partido pode apresentar é com relação ao número de cadeiras existente na Câmara ou ao número de candidatos apresentados pelo partido. Vamos ver qual é a resposta. Cada partido pode requerer candidatos até 150% do número de vagas a preencher. Então, vamos ter aqui o exemplo de Fortaleza, que são 43 cadeiras. O partido pode apresentar 150, 60, 150%, 65 candidatos. Mas esse número do percentual de gênero que ele vai apresentar está relacionado ao número de candidaturas que o partido vai apresentar. Ele pode apresentar até 65 candidatos, mas ele não obrigatoriamente precisa apresentar 65. Ele pode apresentar só 60, 40. Então, se apresentar 40, 30% será de um dos gêneros, a gente chama popularmente cota para mulher ou cota feminina, porque historicamente é em menor número, e 70% dessas candidaturas serão de homens, de candidaturas masculinas. É sempre do número de candidaturas requeridos, formalizados, e não do todo que ele poderia apresentar. Então, a distribuição de gênero, no mínimo 30% e no máximo 70% para cada gênero. O percentual terá como base o número de candidatos efetivamente requeridos, com a devida autorização do candidato ou da candidata, tem que estar autorizado. A observância dos percentuais de gênero é condição para o deferimento do DRAP. E olha, se o DRAP é indeferido, todos os candidatos vinculados a ele são indeferidos também. Mas a observação, o julgamento, a análise do atendimento pelo partido do percentual de gênero é feito no DRAP, que é o processo principal, é o pedido do partido, onde são analisadas as condições do partido. Também pode ser impugnado o DRAP. Aqui nós já vimos esse exemplo, que é o caso de Fortaleza. Vou passar aqui, porque o nosso tempo está correndo. Dessas 43 vagas que permite serem apresentados 65 candidatos, como é feita a distribuição, então? 30% para um dos gêneros, 20 candidaturas femininas e 45 para o cargo de vereador no gênero masculino. Então, 45 candidatos homens.
Lembrando que o arredondamento no menor número, no percentual de gênero dos 30%, é sempre a maior. Não importa que esse número dê, por exemplo, 19,1, arredonda sempre para mais. Embora isso dê um nó na nossa matemática, porque nós aprendemos que só arredonda para mais se o percentual for 0,5 ou mais, né? Mas não, no percentual de gênero, para o percentual mínimo, que é de 30%, sempre, não importa qual a fração, sempre arredonda para mais. Então, se deu 19,1, arredonda para 20. E se deu 45,9, não arredonda para 46, não? Não, é o contrário. No percentual de 70%, arredonda sempre para menos. Porque imagine que os 70% é um teto, olha só, é um teto. Se a gente arredondar, nem que seja um pouquinho para mais, não consegue passar, não consegue ultrapassar o teto, tá certo? Então, no percentual máximo de 70%, arredonda sempre para baixo, mesmo que seja 45,9, arredonda para 45. Espero ter ficado claro. A extrapolação do número de candidatos ou a inobservância do limite máximo e mínimo é causa suficiente para o indeferimento do pedido de registro do partido, se este, devidamente intimado, não atender à diligência. Qual é a diligência? É ajustar. Só que esse ajuste ele é muito complicado. Porque imagine que para ajustar esse percentual, o partido tenha que tirar homens. E esses homens já estão na rua, no mundo, na tela, nas lives, no YouTube, daí nos sites, fazendo propaganda. Já se achando candidato, já gastando, fazendo gasto de campanha. E o partido, para equalizar esse percentual de gênero, vai ter que retirar candidaturas masculinas. Então, muita atenção no atendimento desse percentual de gênero. Vagas remanescentes. Se o partido não escolheu em convenção o número máximo que poderia, né, daqueles 65, no nosso exemplo de Fortaleza, ele poderia apresentar 65 candidaturas, poderia ter escolhido 65 candidatos, mas só escolheu 60. 5 ele pode apresentar em vaga remanescente. No caso de as convenções, para essa data aqui, me perdoem, está ainda com a data anterior à emenda constitucional. No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos, os partidos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes da eleição. 4 de setembro está aí porque se referia a 4 de outubro. Então, 30 dias antes era 4 de setembro. Então, são 30 dias antes da data da eleição, tá bom? Corrijam aí e me perdoem. Vamos aqui ver a segunda parte. Tomem aí uma aguinha que estamos finalizando. Como é que se caracteriza essas candidaturas fantasmas, fictícias, candidaturas laranjas, para que o partido não incorra nesse erro? Votação zerada ou mínima, ausência de registros relevantes na prestação de contas, ausência de propaganda eleitoral, não comparecimento às convenções para a escolha de candidatos. Agora vamos aos prazos. E nós temos uma informação fresquinha, pela internet. A resolução falava que a transmissão do pedido ela poderia ser feita até o dia anterior à data limite, né? Antes era dia 15, os partidos poderiam transmitir pela internet até o dia 14. Olha o que mudou, agora é tudo a data limite.
tanto o partido que vai transmitir pela internet, que é a regra, é a transmissão dos pedidos pela internet. Então, dia 26 de setembro, mas até 8 horas. 8 horas da manhã. E se o partido tiver problemas técnicos e não conseguir transmitir pela internet, ele vai gerar o arquivo, né, e entregar a mídia no cartório eleitoral até às 19 horas, que é o horário do expediente do cartório eleitoral. E a contagem dos prazos eleitorais, tudo em dia, não tem mais contagem de prazo em hora, não só em registro de candidaturas, mas representação, direito de resposta, todos os prazos em dia. Nós já conversamos um pouquinho, só para nos familiarizarmos com o nome. DRAP gera o processo principal, é o pedido do partido, demonstrativo de atos partidários, que é um formulário onde tem todas as informações do partido, o representante do partido, quem é que vai assinar, subscrever os pedidos, os cargos que ele está concorrendo, apresentando seus candidatos. RRC é o requerimento de registro de candidaturas e está vinculado ao DRAP. E é o mesmo juiz que vai analisar todos os candidatos e também o pedido principal. E o RRCI, que é o requerimento de registro de candidaturas individual. É o processo do candidato que, escolhido em convenção, não fez parte do pedido coletivo do partido. A dissidência partidária, aquilo quando há um racha no partido ou quando o órgão de direção nacional também destitui uma comissão municipal. Então, nesse caso, ambos entrarão no CAND, mas o juiz, antes da distribuição do horário eleitoral, dirá quem vai fazer parte da distribuição do horário eleitoral, tá bom? Os pedidos de registro para os cargos majoritários de uma mesma chapa estão associados no PJE, todos os processos eletrônicos. A publicação do edital. Os candidatos devem ficar muito atentos, partidos, Ministério Público, porque a publicação do edital de registro de candidaturas para fins de impugnação e também de o candidato verificar se o seu nome está no edital. E se não estiver, ele foi escolhido em convenção, olhou o edital que foi publicado no DJ, que é o Diário da Justiça Eletrônico. Esse diário está no site do Tribunal Regional Eleitoral e não verificou seu nome. Ele tem 2 dias para apresentar o RRCI, que é o requerimento de registro de candidaturas individual, e também os legitimados a apresentarem impugnação ao registro de candidaturas, quer seja o DRAP ou o RRC ou RRCI também. Todos podem ser impugnados. Então, o RRC, RRCI, todos, vaga remanescente, também estarão com os nomes publicados no DJE, que é o Diário da Justiça Eletrônico, para fins de impugnação no prazo de 5 dias. Vou só correr aqui um pouquinho, porque o nosso tempo está se esgotando. Havendo indícios de fraude, a divulgação da imagem do candidato no DivulgaCand, lembra aquela página que nós conversamos? Fica suspensa pelo juiz e o juiz diligencia o partido para que apresente o RRC do candidato com autorização do candidato, com a declaração do candidato que autorizou aquela foto, que autorizou o pedido de registro. As diligências, elas são todas feitas pelo mural eletrônico. O que é diligência? Havendo qualquer irregularidade no pedido de registro, algum documento faltante,
o candidato esqueceu de apresentar o comprovante de escolaridade, uma certidão criminal, ele tem que olhar todos os dias o site do tribunal, todos os dias, para verificar se tem alguma diligência. Nenhum candidato vai receber WhatsApp, telefonema, mensagem por e-mail. Todas as diligências serão por mural eletrônico. O mural eletrônico é um edital que é publicado no site do Tribunal Regional Eleitoral para que os candidatos e partidos consultem, os advogados também consultem alguma comunicação da Justiça Eleitoral para uma diligência. As decisões são publicadas no mural eletrônico de deferimento ou indeferimento. Então, até para recorrer no eventual indeferimento, o candidato também tem que estar atento às publicações do mural eletrônico. Já falamos aqui, a comunicação do Ministério Público é a única que é feita pelo PJE. Havendo o indeferimento de ofício, não houve impugnação, mas o juiz reconheceu uma inelegibilidade, ele intima o candidato para se manifestar no prazo de 3 dias. As substituições, elas ocorrem no prazo de 10 dias. E a renúncia, que antes era por 2 testemunhas ou com firma reconhecida por tabelião, agora não tem mais a questão das testemunhas. Isso mudou nesta eleição, também é uma inovação, apenas com firma reconhecida. Ou então, assinando na presença do servidor do cartório eleitoral. Nesse caso, o servidor vai certificar que aquele candidato renunciou ao registro da sua candidatura e na sua presença, assinou ali na sua presença. Quem são os legitimados para impugnar uma candidatura? Partidos, candidatos, coligações, Ministério Público. Prazo 5 dias da publicação no DJE. E a contestação, como é que eu sei se houve alguma impugnação à minha candidatura? Eu tenho que estar atento ao mural eletrônico. Não vai ter outra forma de comunicação com a Justiça Eleitoral. Para que eu apresente enquanto candidato a contestação, a minha intimação para apresentar a contestação será por meio do mural eletrônico. Intimação e citação. Tanto a intimação para diligência como a citação numa AIM, que é numa ARC, ação de impugnação ao registro de candidaturas. A impugnação ao registro, não sendo pelo Ministério Público, tem que ser apresentado por representação com um representante processual, ou seja, por meio de advogado. O candidato, ele não pode impugnar a candidatura sem ter o advogado para peticionar, para representá-lo. Partidos e candidatos têm que estar representados por advogados. E para contestar também, um candidato não pode contestar uma impugnação que lhe foi ofertada sem a representação de advogado. Vamos aqui em frente, as alegações finais, apresentações. Estou só correndo um pouquinho aqui na notícia de inelegibilidade. A notícia de inelegibilidade é irmã da impugnação, só que é apresentada por qualquer cidadão, que não é candidato, não é partido, não é Ministério Público. Então, o cidadão tem ciência de uma inelegibilidade de um candidato. Então, ele apresenta essa inelegibilidade no cartório e o servidor do cartório vai inserir esse pedido no processo PJE do candidato e depois disso o Ministério Público assume a autoria daquela notícia. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu estou à disposição no Tribunal Regional Eleitoral para eventuais dúvidas. Desculpe ter corrido no final, porque o nosso tempo é curto, né? Então a gente acaba correndo um pouco, mas eu espero ter contribuído
para que nós tenhamos uma eleição bem tranquila. Abraço fraterno a todos.